Então, o que eu estou fazendo na verdade? Eu estou pegando um conceito de cálculo de coeficiente angular do ensino médio, que é esse aqui, ó, delta f sobre delta x, que é o mioyo, ioiô, michoxô aqui, e aplicando o limite no delta x. É simplesmente isso. Ou seja, eu estou pegando o conceito de coeficiente angular e diminuindo o intervalo entre o x aqui, pegando um intervalo cada vez menor. Para uma reta, isso aqui vai ser o mesmo, tá? Depois vocês pensem a respeito disso. Mas para uma reta independe de se você pega um x pequeno ou um x grande, que vai dar o mesmo coeficiente angular, ou seja, a mesma derivada. Vai dar o mesmo valor de derivada. Agora, quando é uma função assim, quando eu pego um intervalo menor, vai variar. Por isso que faz sentido a gente diminuir, tá? Então vamos lá. Vou pegar por exercício. Daí o professor passou a primeira parte, que é a parte de cima da taxa de variação. Primeira coisa que tem que ficar bastante clara. Quando eu tenho essa função aqui, f de x, por exemplo, essa aqui é a minha variável da função. O que está dentro do parênteses é a variável da função. Isso é muito importante entender. Quando eu tenho essa função aqui, ó, a variável que está dentro do parênteses é o que eu estou trabalhando, é tudo isso aqui, ó, tá? Então, se eu tenho a função lá da letra A, por exemplo, f de x igual a 17 menos 6x, tá? Quando eu for substituir aqui, que ele está pedindo na verdade que eu substitua, eu vou substituir esse f de x aqui, certo? Então fica 17 menos 6x, eu estou substituindo aqui nessa linha. Então já substitui aqui, ó, f de x. Esse menuzinho aqui é esse menuzinho aqui. Aí eu vou substituir outra parte. Mas como que eu vou saber o que é o f de x mais delta x? Como que eu vou saber o que é o f de x mais delta x? É o mesmo f, só que é de x mais delta x, em vez de x. Então onde tiver x, vira x mais delta x. Ó, esse aqui, ó, daqui para cá, daqui até aqui, é meu x mais delta x. Meu f de x mais delta x, tá? Então só desenvolvi a equação aqui. Cortou aqui, aqui coloco menos na frente, fica menos aqui, aqui vira mais, certo? Aqui tá mais, aqui tá menos. 17 corta, 6x com 6x corta, porque soma tudo, sobrou menos 6 delta x. Então, meu delta f, que é a parte de cima, menos 6 delta x. Ponto. Essa é a parte I. Ou 1, né? Sei lá, não sei o que é isso. Aí, delta f, parte 2 aqui, ele pede para colocar a variação do y sobre a variação do x. Então, fica menos 6 delta x, que a gente já achou lá em cima, que é 1 sobre delta x. Só vou substituir aqui. Você sabe o que é delta x? Não sabe, então você tem que fazer. Não faz, só coloca aí. Por coincidência, não coincidência, então delta x sobre delta x, uma variável sobre outra, uma dividida por outra, fica 1. Então sobrou menos 6 aqui, tá? A terceira parte é aplicar o limite. O limite quando ΔX tende a zero, ou seja, é a derivada. Por que é a derivada? Que a gente sabe. Porque é o limite da taxa de variação quando ΔX tende a zero. Então isso aqui, ó, é um pedido para calcular a derivada da função, tá? Então o que a gente faz aqui? A gente já achou a função ΔF sobre ΔX, que no caso deu menos 6, uma função constante. O que a gente faz então? Substitui a função aqui, ó, no caso é menos 6. Quando ΔX tende a zero, o que acontece com menos 6? Nada. Porque posso colocar os valores que forem aqui, porque não tem ΔX aqui. Então, o meu limite, quando ΔX tende a zero, vai ser menos 6. Então, a minha derivada, resumindo tudo, a minha derivada dessa função aqui é menos 6. Fazendo todos esses passos, tá? Mesmo esquema para os outros exercícios. Sempre seguir esse espaço aqui, ó. Aqui ele está colocando a forma didática. Ele está calculando primeiro a parte de cima, depois ele está inserindo a parte de baixo para virar a taxa de variação. Depois ele está colocando o limite. Nisso tudo para poder obter a derivada, tá bom? Cada questão vai ser de um jeito diferente.